Sou o Denver Félix da Prime Connect e hoje estou aqui com a Alessandra Vresch, CEO da AF Vresch e AF+. E eu sempre começo os podcasts, o videocast, fazendo a primeira pergunta que é: quem é a Alessandra Vresch? Bom, a Alessandra Vresch, hoje ela é mãe, né? Mas ela veio de uma família, de um casal, onde meu pai era um mecânico e minha mãe telefonista. E ambos tiveram quatro filhos. Eu sou a mais velha deles, a única formada. Decidi por trabalhar e estudar aos 13 anos, para ajudar em casa. Então, logo meu pai faleceu, então decidi por ajudar em casa, tinha 13 anos. E foi bom eu ter feito isso, porque aos 17 eu já tinha meu apartamento, já estava quase concluindo a faculdade. E antes de entrar na faculdade, eu disse: o que fazer? O que vou ser? Eu trabalhava em cartório, fazia documentos de procuração e tal, assim, mas não era isso que eu queria. E daí entrei num escritório contábil. Nos tempos ainda que era tudo à mão. Tudo no livro, enfim. E gostei. Gostei dali e falei assim: eu acho que eu vou fazer ciências contábeis. E a parte que mais me chamou a atenção, que mais eu gostava, era a parte tributária. Parte contábil e RH, horrível, horrível. Então, eu fui me aperfeiçoando, me apaixonando cada vez mais. E do escritório eu passei a ser auditora, com 18 anos. 18, 19 anos já fui para uma auditoria. E da auditoria para as multinacionais que se instalaram em São José dos Pinhais tão cedo, junto com a montadora Renault. Então, eu comecei junto com as montadoras e os fornecedores. Isso foi em 1998, 99. Me apaixonei, me dediquei ao máximo à área tributária. Trabalhei até 2016 em grandes montadoras, como BMW, Renault. Ou seja, esse seu crescimento ele foi, vamos chamar assim, bem precoce. Sim. Foi uma coisa, contando assim, obviamente você sabe o que você passou para chegar onde chegou e aonde vai chegar. Mas as pessoas que nos ouvem ficam: poxa, como é que começou tão nova? Como é que é isso? E eu tive a satisfação de conhecer a Alessandra num evento de networking lá no Porto. Estamos aqui nesse momento em Braga, daqui a pouco vamos participar de um jantar maravilhoso de networking. E eu falo sempre, networking é importante, não é isso, Alessandra? Exatamente. E me fala um pouquinho das maiores dificuldades que você encontrou nessa trajetória. Porque falando assim, parece ter assim, um conto de fadas, é uma coisa tão assim, né? Mas é óbvio que eu estou aqui para entrevistar e também um pouco de curiosidade que você de casa com certeza quer saber da Alessandra. E temos aqui um assunto bem interessante que fique ligado aí que você vai se assustar positivamente com as informações que eu não sabia da questão tributária, daquilo que você pode resgatar, que a Alessandra chama, que inclusive vai dar uma palestra maravilhosa hoje sobre o tesouro escondido. Mas fique aí, fique ligado. Então, me fala um pouco nessa trajetória, Alessandra. Qual foi a maior dificuldade? O que você enfrentou? Chegou a pensar em desistir? Como é que foi isso? Inúmeras vezes eu pensei em desistir, principalmente quando estava na faculdade, né? Eu estudei muito para passar numa faculdade pública, mas acabei passando numa faculdade paga. Então, e além de ajudar em casa, pagar a faculdade, enfim, era muito custoso e cansativo também. Mas eu pensava em desistir no dia que eu acordava, assim: não vou desistir, vou de novo, e vamos, e vamos, e vamos. Minha mãe não tinha condições de me ajudar, então os livros que eu tinha era da biblioteca, eu estudava na biblioteca, enfim. Provas, calculadora, jamais, um HP 12C naquele momento, então só depois de formada. Então, assim, foi com bastante dificuldade. Então, e ao entrar nessas multinacionais, principalmente essas internacionais que eu fui, de japonesas, alemãs,
ser mulher e ser responsável por uma área, para eles é um desafio muito grande, porque uma mulher não tem que estar aqui, né? E ainda explicar a carga tributária do Brasil para eles era muita dificuldade. Mas quando eles começavam a entender, quando eu passava segurança para eles da forma que a gente avaliava, aí eles ficavam mais tranquilos. E a última empresa que eu sofri muito por ser mulher foi a Renault do Brasil. Teve uma troca de gerência e ele, no primeiro dia, falou assim, eu não gosto de trabalhar com mulheres. Mulheres devem ficar em casa. Eu já pago a previdência para minha filha, para minha esposa, para minha filha desde a barriga dela, desde a barriga. Ou seja, algo bem pontual, né? Porque... E nesse período, fazia 6 anos que eu estava tentando engravidar, e engravidei. Da Maria Eduarda. E para contar para um machista que eu estava grávida. Eu esperei. Por fim, a barriga já começou a aparecer, eu chamei ao lado e falei assim, então, eu estou grávida. Não tem problema. Você trabalha de casa. Oh. Pois bem. Curto e grosso. Trabalhei até o último dia da minha gestação. Fui ao médico de manhã, neném nasceu à tarde. E quando eu chego, já tinha lá no meu computador e tudo. Ou seja, essa questão da mulher no mercado de trabalho, hoje, em pleno 2025, nós vivemos isso ainda. É uma utopia falar que isso não existe mais. Existe, sim. E muitas das vezes mascarado, muitas das vezes sofrem da forma que sofriam antigamente, mas é uma coisa que ainda está muito... precisa melhorar muito ainda essa questão da mulher no trabalho, né? Ainda mais quando se fala de uma multinacional que tem a sua cultura agregada, né? Dependendo da empresa, ela vem carregada com uma cultura que muitas das vezes tem essa questão. E vamos lá, e quando falamos dessa parte tributária, aí vamos entrar um pouco daqui para o final não, que tem muita coisa para a gente falar ainda legal. Vamos falar um pouquinho dessa sua vinda, chegou a ficar quanto tempo na área tributária no Brasil e o que lhe fez decidir a vir para Portugal? Como é que foi essa transição de área tributária do Brasil para Portugal? Como é que foi isso? O que te levou a vir para cá? Bom, a decisão do tributário sempre foi, desde o princípio, desde a faculdade em si, na auditoria, eu sempre optava pela parte fiscal mesmo, porque é o que me chamava atenção e era o que eu era apaixonada. Então, as pós, os mestrados, são todos voltados à área tributária. E meu desejo sempre foi morar fora. Então, em 2007, fui fazer o intercâmbio, e depois eu fui para a Austrália, fiquei quase 3 meses. Então, sempre o desejo de morar fora. E depois dos meus 2 filhos, hoje o Matheus com 23, Maria Eduarda com 17, há 4 anos atrás, ontem fez 4 anos, decidimos morar num lugar mais seguro, né? Porque enquanto meus filhos não podiam ir para a escola sozinhos, não podiam ir para a natação sozinhos, era uma loucura. Então, eu chegava no escritório, já tinha que buscar na natação, levar para o inglês, e aquela correria toda. E o dia passava exaustivo, porque não podia ir sozinha por questão de segurança. E à noite, se fosse 10h35, meu filho não abrisse a porta do apartamento, meu coração disparava. Quer dizer, não era uma vida tranquila, embora você, obviamente, o pouco que você falou em termos do seu histórico, você ascendeu financeiramente muito rápido. Sim. Em termos das suas conquistas. Exato. Então, é o que eu falo, algumas pessoas elas prezam muito pelaquela questão financeira, mas o financeiro ele envolve também toda uma questão familiar, segurança, e isso mexe muito com as pessoas, principalmente no Brasil. E também, eu falo por mim, já estou aqui, estou cá, como falamos aqui em Portugal, há 8 anos, e um dos motivos foi a questão da segurança, e ver a minha filha com 10 anos de idade, hoje está com 18 anos, ver a minha filha com 10 anos de idade, ela indo para a escola sozinha ali em frente de casa, embora até de fato soltá-la, né, modo de dizer, para ir para a escola sozinha, eu ficava de olho à distância, mas e depois nós vimos o quanto é tranquilo,
E hoje, a verdade é o seguinte, não existe um lugar totalmente tranquilo, temos que ficar atentos. Mas Portugal é uma referência em termos de segurança que nem se compara ao Brasil. E, Alessandra, quando chegou aqui em Portugal, eu não vou nem começar com a questão do trabalho, mas em termos assim, colocou os pés em Portugal, qual foi a sua, assim, o que mais lhe chamou a atenção em relação ao povo, ao lugar? Já foi morar diretamente em Gaia, naquela região, ou morou em outro local? Como é que foi isso? A gente fez um projeto em 6 meses, vendi tudo que eu tinha no meu apartamento, aluguei ele com os móveis, né? Aluguei com os móveis e saímos cada um com uma mala de 23, uma de 10 e uma mochila nas costas. Chegamos ao desconhecido, né? Que a intenção, a gente tinha visto Vila Nova de Famalicão, Braga, mas chegamos ao Porto. E ficamos 15 dias exatos num camping, em Laranjeiras, eu acho. E nesses 15 dias a gente tinha um propósito, encontrarmos uma casa até o 15º dia. Quando chegamos, logo fizemos os documentos, enfim, e já recebemos trabalho. Então, saímos da casa do cidadão com trabalho já. A gente foi para a limpeza, eu, meu esposo e meu filho. Minha filha ficava no camping. Que desafio, hein? Sair de lá numa situação e chegar aqui e se colocar em outro. Aí fomos para a limpeza, das 7 às 10h30 da noite, de domingo a domingo. E quando eu chegava em casa, eu atuava no meu escritório, porque daí eu não podia deixar de atender os meus clientes do Brasil. Então, foi assim por uns 2 meses. E no 14º dia, a gente encontrou a casa. Porque no intervalo de almoço, que no caso para nós era 15 minutos, a gente dava uma olhada para poder achar a casa. E no intervalo de ir para um trabalho e o outro, a gente passava e visitava a casa. E visitamos umas em Carvalhos, onde uma senhora muito espetacular, assim, uma querida. A casa estava fechada há mais de 3 anos, desde que o seu esposo faleceu. E ela gostou da gente, porque ele falou assim, a gente precisa de uma casa até amanhã, que era o nosso propósito. Ela, mas vocês são brasileiros e não sei o quê. Eu falei assim, não tem problema ser brasileiro, a gente sendo honesto, não tem problema. Eu não vejo, eu tenho dinheiro para pagar e tal, né? Ai, mas não sei. Eu falei, eu precisava de uma resposta, senhora, porque eu preciso matricular minha filha, enfim, tudo isso, né? Aquela situação do ter o endereço, ir atrás de NIF, representação fiscal, toda aquela sequência que você que já veio para Portugal, mora aqui, sabe o que passou. Mas aquelas pessoas que estão no Brasil, obviamente não é desmotivar e muito menos motivar, porque isso é um ponto também interessante que eu queria deixar claro aqui, que existem muitos canais que motivam as pessoas, venha. Isso é muito delicado. Então eu abro até um parênteses aqui, porque eu deixo muito claro que essa questão de você sair do país, do seu país, seja de onde você estiver, ela é muito delicada e precisa, de fato, colher informações adequadas para que você possa, obviamente, ter aquelas informações e ver, é para mim isso? Será que vai? Vou testar, vou passar um tempo? Porque é delicado, não é? Quem falar não é maravilhoso, é fácil, é complicado. Pensa com carinho, né, Alessandra? Não é fácil. Não é fácil. E a gente foi, então, de manhã, e ela falou assim, até amanhã eu te dou a resposta. Eu falei assim, será que a senhora conseguiria me dar a resposta até hoje à noite? Eu trabalho até às 10h30 da noite, não tem problema, eu espero a senhora me dizer. Aí saiu do último serviço, ela ligou. Então, dona Alessandra, ai meu Deus. Qual é a resposta? Tá bom, a casa tá liberada para vocês. Que festa, né? Aí no 15º, pega a mala, coloca tudo no carro, vai trabalhar ainda. Para depois ir para casa. Para depois ir para casa. E daí não tinha nada na casa. Dali onde? Vamos? IKEA. IKEA. A questão o IKEA é o ponto, né? Quem falar que não passou, quando chegou aqui, não passou no IKEA, enfim, o IKEA é um ponto, o principal. Todo mundo tem que passar por lá. Exato. Aí, então, daí fiquei mais um pouquinho trabalhando para fechar o mês por causa dos recibos verdes, né? Na época precisava. E eu falei, agora segue vocês dois trabalhando e eu preciso ficar em casa e deixar minhas coisas em dia. E comecei a trabalhar na mesa do jantar,
Aí, aos poucos, fui comprando uma mesinha, fiz um quarto de escritório. Fiquei 1 ano dentro de casa trabalhando. Eu falei assim, não sou eu. Essa aqui não é a Alessandra. Não tinha mais maquiagem, os meus sapatos achavam que eu tinha morrido, porque eu nunca mais tinha usado, era só pantufa. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa diferente. E a gente deu uma volta ali pelos Carvalhos, uma salinha, assim, é aqui mesmo. E estamos lá até hoje. Onde eu estive agora. Exatamente, ali lá, nos tá, Carvalhos. nos Carvalhos ali, tá, ok. Recentemente remodelada. Né? E estamos ali. Fui sozinha, começamos sozinha, depois eu e meu esposo, e agora somos em 5. E, Alessandra, a questão da questão... tem uma validação no Brasil, como é que essa transição eu sou tributarista, sou contabilista no Brasil, e quando chega cá, como é que é essa... Acredito que seja uma dúvida de algumas pessoas que estão nos assistindo, como é que é essa transição? Porque existem algumas áreas que são mais complicadas, outras nem tanto, outras mudam com frequência, como é que é isso hoje, atualmente? Não sei se você tem essa informação, mas como é que foi isso? Minha área tive que validar meu diploma na Universidade do Porto, e eu tenho 4 cadeiras a terminar ainda para fazer, justamente na área de fiscalidade. Porque é diferente aqui, né? Aqui nós temos pouca carga tributária, e o Brasil é um mundo de tributos, né? Então, por mais que eu tenha... como eles falam, quem fez faculdade no Brasil em contabilidade fez em Harvard, né? Então... É o diferencial que eles têm. Exatamente. Isso é interessante. Agora eu vou entrar no assunto que eu ouvi, eu fiquei muito curioso, que nós vamos caminhar para o nosso bate-papo aqui bem interessante, que está ficando bem tranquilo, mas eu vou entrar numa área que, quando eu ouvi, eu me assustei. A questão, hoje, vamos dizer assim, você é uma expert na questão de orientar empresários e empresárias na questão daquilo que elas não conseguem enxergar, do que elas podem restituir em termos de impostos. E quando eu fiquei sabendo da questão, que foi dado um exemplo, né, da ossada, da desossa, obrigado. Desculpe aqui que eu não sou técnico na área, e muito menos sobre fazenda, gado, não é comigo, embora eu goste muito da natureza, e de fazendas, é claro. E eu verifiquei que quando tem a desossa, né, tem um direito a uma restituição por parte tributária. E como é que é isso? Fala isso um pouquinho, porque eu fiquei curioso. Eu falei, gente, inclusive tem empresários que nem sabem disso. Exatamente. E fala um pouquinho, porque isso desperta o interesse aí no assunto, que não só na área da desossa, como em outras áreas também, né? Correção da questão do IVA, né? Do IVA, que daí é a parte aqui de Portugal, né? E essa da desossa é no Brasil, é no agronegócio. Então, se você compra o gado ele inteiro e você vai cortando as partes, aonde tem a desossa, você comprou o boi inteiro, pagou PIS e COFINS por ele. E a parte da desossa, que é o que você não vai utilizar, você tem como restituir o PIS e COFINS daquilo ali. Por quê? Porque a hora que você comprar, você pagou pelo preço. E aquilo ali você não vai mais usar, vai para descarte. Então, você restitui. Então, é um processo bem moroso, assim. Então, vai ter que tirar a parte dos cortes, aquilo que foi para... fazer enchidos, que eles falam enchidos aqui, e a parte da desossa você tem lá uma parte para pesagem para poder tirar o písico. Exatamente. E como é que é quando o empresário, né, o fazendeiro, o empresário, vamos chamar o empresário, ele descobre que ele nem sabia daquilo, quando você chega com aquele cálculo, fala, você sabia que você pode restituir nessa situação aí alguns milhões ou alguns R$1.000, vamos usar aqui no caso o exemplo do Brasil. Qual é a reação? Você já presenciou isso, né? Já. Quando, assim, ele acha que a gente está lá vendendo sonho. Ele falou assim, não, você está vendendo sonho para mim. Eu falei, não. Eu vendo aquilo que você tem direito. Então, eu te mostro ainda aonde está o teu dinheiro e como você fazer, né? Daí, e quando eu mostro os números, ele fica encantado. Ele fala assim, meu Deus, quanto tempo eu joguei isso fora, né? Então, e no Brasil a gente só pode restituir os últimos 5 anos. Então, e quando cai na conta, ele pode compensar com demais tributos futuros ou até mesmo restituir espécie para investir em outras coisas, enfim.
Entendi. E no caso, estamos falando de empresa, mas no caso assim de pessoa que no Brasil chamamos de do MEI, é o MEI, né? MEI, que é o individual, né? No caso, empresário individual, que aqui em Portugal nós temos as atividades com recibo verde. Nesse caso, tanto no Brasil como aqui em Portugal, mas vamos focar um pouco de uma forma geral, o que você tem a dizer a respeito dessa restituição individual? Existem erros nas questões também individual que são rastreados e verificar, você tem direito, nos últimos 3 anos você não ficou atento com isso e um determinado local que você fazia o seu imposto fez de uma forma equivocada. Tem muito isso? Como é que é? Tem sim, só que a pessoa física é pouco procurada, né? Porque a rentabilidade é baixa, mas eu faço os dois. Então, a validação dos teus impostos de renda. Poxa, nesse ano você teve aqui um gasto com um advogado. Por que você não colocou? Eu não tinha orientação para colocar. Então, você teve dentista, você teve médicos da sua família, você não usou. Então, a gente faz um diagnóstico e fala assim, olha aqui, você tinha que restituir isso e não pagar isso. Aí faz retificações, apresenta e... Aqui em Portugal, eu fiz para uma médica. A contabilista fez um cálculo para ela, jogou 32% no máximo lá da tabela, sem observar, e ela cairia na tabela de 26%. Olha. Então, ela teve a restituir, depois que eu fiz o cálculo, para 3.800 euros. Olha. E assim, 3.800 euros... Sim. Né? Sim. Então, ela ficou super feliz. Isso é muito interessante. Ou seja, eu presencio nesses 8 anos que eu estou aqui em Portugal muita falta de informação, vamos dizer assim. Por uma questão que as pessoas chegam empolgadas aqui, abrem suas empresas, e eu acredito que esse assunto, eu fiz questão, falei, poxa, Alessandra, convidei a Alessandra gostou da ideia de levar essa informação a você de casa, e quem está nos ouvindo através do podcast, que essa avaliação, ela vale a pena, obviamente, até para você estar em conformidade com a questão tributária. Exato. Porque assim como você tem a restituir, você às vezes tem a pagar aquilo que você, né, tem o efeito ao contrário também, né, Alessandra? E acaba levando uma surpresa. Eu não culpo os contabilistas, porque eles têm uma carga de trabalho diária muito grande. Então, nós somos amigos dos contabilistas. Os consultores são amigos. Então, estamos ali para ajudá-los naquilo que ele não consegue fazer diariamente. Então, por isso, essa parceria. No quesito da parte de recuperação de impostos, aqui a gente tem muito trabalho a fazer. É bem delicado. Eu vou partir agora para a satisfação que eu tive lá no Sheraton, lá naquele evento maravilhoso que você organizou. Eu gostei muito da iniciativa, que eu estive lá nesse evento de networking fantástico, que nós assistimos ali desde a questão de Dubai, né? Da questão tributária de Dubai, quer dizer, eu olhei e falei, poxa, eu não sabia disso. E olha que eu tive a satisfação de estar em Dubai, mas como turista, não como saber das questões de impostos. Mas me chamou a atenção a questão tributária de lá e também eu verifiquei algo interessante da iniciativa de buscar fazer uma união Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Inclusive, eu fiz até uma gravação com o Anderson Souza, que nós vamos daqui a pouco passar a palavra para ele falar um pouquinho. Então, eu verifiquei que hoje teve uma junção da FVRESH com a F+, né? Que nasceu nasceu a F+, porque é tanta letrinha, eu vou deixar a Alessandra falar, porque fica melhor. Fala, Alessandra. FVRESH com arte fiscal, surgiu isso. A F+. A F+, é o que surgiu nessa junção de Portugal, Brasil, Brasil, Portugal. Exato. E que me chamou a atenção, e eu até vou passar nesse momento... Você, Anderson Souza, e fala um pouquinho com a gente sobre a F+, você que está aí no Brasil, dá uma palavrinha para a gente. Olá, Denver, primeiramente, como que está aí em Braga? É um prazer falar com você. Espero que esteja tudo bem aí com vocês e contar um pouquinho aqui da AF+. A AF+, é um braço da arte fiscal, a empresa brasileira, junto com a FVRESH, a empresa portuguesa, e juntos estamos criando um ecossistema para trazer vários benefícios para os empreendedores, tanto do Brasil quanto de Portugal. Nessa estratégia, o nosso grande intuito é levar planejamento tributário, trazer economia de impostos e ainda poder internacionalizar essas marcas com o ecossistema
ecossistema, um hub de negócios de soluções para todos esses empreendedores. E aí nós estaremos aqui à disposição para poder ajudar todos os empreendedores, tanto do Brasil quanto também de Portugal, que é o nosso braço aí para a Europa. Então, prazer falar com você, muito obrigado pela parceria e seguimos firme. Obrigado, Anderson Souza, e até breve. Quero você aqui em Braga aqui para a gente fazer um evento sobre a área tributária juntamente com a Alessandra Vresch, viu? Um abraço, obrigado. Então, voltando essa junção, como é que foi essa iniciativa? Ele descobriu a Alessandra aqui, vocês já são amigos, conhecidos, como é que foi essa história, essa união? Como é que nasceu isso aí? Então, eu sigo o Anderson nas redes sociais desde 2019, do Café Tributário, né? E depois da pandemia, só via internet mesmo e assistindo os vídeos. E nós nos vimos em 2 eventos, um da Sigrid lá em Porto Alegre e o outro em São Paulo. Daí ele falou assim, já nos vimos algumas vezes, agora é hora de conversar. Daí ele falou assim, sentamos lá num lugar e ele falou assim, Anderson, Portugal tem muita oportunidade, eu só não tenho braço. Daí ele falou assim, o que você precisa? Daí eu falei assim, eu preciso de braço, eu preciso de você. O que acontece? Você tem equipe, eu tenho conhecimento, eu estou lá, vamos unir. Perfeito. E disso surgiu a AF+. Ótimo. Então, nesse AF+, surgiu um hub de negócios, que dentro a gente tem a internacionalização, nós temos o investidor, nós temos a contabilidade, nós temos o tributário junto com custos. Então, assim, a gente faz um parâmetro geral para o cliente. Ok. Então, muito interessante. E, Alessandra, sucesso aí na F+, tenho certeza que já é um sucesso. Aquela pergunta que não quer calar, né? Qual foi o seu maior caso de sucesso? Não precisa falar em números mais aproximados. O pessoal está curioso. Qual foi aquele caso de sucesso que você teve? Porque eu fiquei assim, eu não estou querendo fazer um comparativo, mas eu vi aí com uma reportagem do Anderson Souza na casa de bilhões, que inclusive saiu na revista Valor lá no Brasil, né? É revista, né? Valor, lá numa reportagem maravilhosa. Eu falei, é muito dinheiro que tem por aí. E as pessoas nem sabem que tem direito. Exatamente. E o seu caso em especial, tem algo que te marcou assim, fala, pô, isso aqui eu nem imaginava que ia ser desse jeito e foi. Fica à vontade, aqui não tem corte não. Juntando 2 clientes, 2 grandes clientes meus, ambos de Cuiabá, o total de recuperação para eles já foram mais de 50 milhões. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais para o caixa do cliente. Olha, é muito interessante. Sim. É muito interessante. Eu vou ser sincero, quando eu estive lá nesse... Por que eu estou frisando esse evento? É porque, às vezes, as pessoas não dão aquela importância do networking. Eu fui convidado por um amigo, que ele falou, Denver, vai ter um evento lá no Porto. E eu Denver, mas o que tem a ver a sua área com a área tributária? Eu gosto de estar nos locais, eu gosto. Até por causa da parte da comunicação, embora seja especialista em inteligência artificial, a comunicação é minha paixão. E hoje eu vejo a dificuldade, infelizmente, das pessoas se expressarem, serem criativas. Isso está muito complicado. Eu falei, eu vou lá porque eu quero aprender, eu quero saber. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tanto é que eu já estou em contato com o Anderson Souza, conheci a Alessandra Vresch, tive a oportunidade de conhecer a empresa dela, já estou aí fazendo alguns contatos para que procurem a Alessandra no contexto de fazer um diagnóstico na empresa. Tem algumas empresas, você que me conhece aqui de Braga sabe que eu tenho Viver em Braga há 8 anos, que é um guia comercial, então contato com vários empresários aqui da cidade. Então, quando eu falei para algumas pessoas, falou, Denver, precisa fazer um diagnóstico, porque eu nunca me preocupei com isso. E eu acredito que alguma coisa a gente sempre... Exemplo, pode ser positivo ou negativo, mas o melhor é ajeitar o quanto antes, não é isso, Alessandra? Exatamente. E as pessoas protelam muito isso, não é isso? Em termos de prazo. Quanto mais tempo você deixa, menos você vai perdendo o passado, né? São 5 anos. São 5 anos. Aqui não, aqui a gente tem diferenças para o IVA. O IVA são 4 anos, o IRC e o IRS são 8 a 10, então tem que acelerar. Okay. Né? E o diferencial da F+, é que o parecer inicial, o levantamento de dados é free. Olha que interessante. Tá? Então, eu faço todo o levantamento da sua empresa, vou te entregar, aceita ou não. Olha, ou seja,
Com a Alessandra, aqui no Porto, né, aqui em Portugal, você tem aí um diagnóstico, pelo que eu entendi, gratuito. É uma questão de dados, conforme a documentação, né? E você tem uma avaliação. Então, é uma questão só de decisão, de escolha, né, Alessandra? Né? Não fica, vou pagar isso para fazer isso, não. Pelo que ela está falando aqui, já está gravado, hein? É só procurar a Alessandra e você vai ter um resultado bacana. Pelo menos vai ter um diagnóstico da realidade da sua empresa. Alessandra, a questão aqui de Portugal, a diferença, eu sei que existem muitas diferenças. O Brasil, um oceano imenso em relação a Portugal na área tributária. Eu não vou nem entrar nessa questão porque eu não tenho propriedade para falar na parte técnica. Mas como estamos aqui com uma expertise no assunto, a pergunta está sendo mais tranquilo trabalhar para Portugal, estando em Portugal, ou para o Brasil? Como é que é isso? Existem as suas diferenças? Fala, não, aqui enquanto eu perco 1 hora nesse trabalho no Brasil, a mesma coisa que eu perco 3 horas. Existe esse comparativo ou não? Não, que o Brasil já tem o domínio, né? Então, chegou o material, a gente já faz a avaliação e pronto, segue. Aqui não, aqui a gente já está mais minucioso, porque é diferenciado, é novo, né? Então, a documentação, ela é diferente do Brasil. Então, o tempo que a gente está levando era como se fosse lá no início da minha empresa. Né? Então, a gente dá mais atenção, a gente vincula mais coisas, vê, né? Fala mais com o cliente para entender a realidade. A linguagem fica mais leve por causa da expertise que vem do Brasil. Exato, exato. Só troca-se a nomenclatura dos impostos, mas aonde é alocado é a mesma coisa. E quando eu estive na sua empresa, você falou da questão das teses. São teses, né? Cada um tem. Portugal tem muitas teses também? Portugal tem benefícios fiscais. Benefícios fiscais. Isso. Tá. Tem muitos benefícios fiscais que as empresas não aplicam. E com isso há redução na carga tributária. Então, se ela tem um produto X e aquele produto tem o benefício, ela está deixando de aplicar na empresa dela. Então, ela está pagando o produto valor cheio sem... Eu lembrei agora de um fato que me causou curiosidade e, com a Alessandra, acredito que ela possa tirar essa minha dúvida. Às vezes eu vou numa pastelaria, vou numa restauração, num restaurante, e eu vou lá comer e eu sempre olho aqueles IVA. E agora com a IA, como especialista de IA, eu sempre uso um assistente para poder verificar se está tudo correto. E sempre tem a resposta conforme a legislação em Portugal, pode... O pode. E esse pode, ele surge para a gente como é que é isso? Pode? Pode ou não pode? E eu vejo que alguns empresários colocam, né, o seu contabilista, não sei como é que funciona isso, de uma forma muito equivocada. Exemplo, eu vou comer um hambúrguer no local. Uma coisa é eu comer um hambúrguer e outra coisa é eu levar esse hambúrguer para casa, congelado. Tem diferença tributária. Tem diferença. E às vezes eu vejo que é cobrado o mesmo valor. Isso incide no bolso do consumidor ou no bolso do empresário ou do governo? Quem que está equivocado aí na história? O consumidor final, né? Porque nós que pagamos ele. Perfeito. É nós que pagamos. Ou seja, eu posso estar pagando um produto que, obviamente, o IVA está bem mais baixo. Exato. E está classificado como mais alto, ou seja, fique atento naquilo que você paga. E as pessoas nem se atêm a isso. Vai almoçar, vai comer e está lá. Um hambúrguer é 6%. 6%. Uma Coca-Cola, sem fazer marcha. 23%. Então... Não tem problema não. A Coca-Cola depois ela me chama para poder financiar o programa. Mas 23%. E se você não observar isso, você como consumidor final, você acaba pagando... E não tá achando que é aquilo ali e não é bem exatamente. Assim. Só que lá no começo, quando o proprietário fez a compra inicial, ele comprou também com o IVA errado. E daí ele deixou errado e vendeu daquele jeito. Então, não houve a consultoria para ver se o produto está classificado ou não. E hoje existe coimas, né, para isso, né? Sim. E se forem pegos, isso aí também paga um valor, né? Sim, ela não perdoa. Tá, não é uma situação que eu não digo nem que é má fé, é falta de informação. Exato. Muitas das vezes aquela maquininha, aquele sistema que você contrata, você está confiando demais naquilo e precisa ser feito uma avaliação, um diagnóstico. Dos pontos para você observar se o teu IVA está certo ou não é o diagnóstico da compra do produto.
Se você comprou um produto lá na classificação X e ele é 6%, então ele tem que ser classificado 6%. Puxa, passou batido, coloquei 23 e ficou. E ficou por quanto tempo? Por todo sempre. Mas aí o consumidor ele paga esse valor, o consumidor leva esse prejuízo, mas na questão de contabilista do empresário perante o governo, IVA, ele vai ser beneficiado ou não? Ele vai ser beneficiado porque ele teve o menor, Certo. tá? Mas agora vem uma consultoria e faz o diagnóstico para ele. Tá errado. Ele teve que refazer daí, ele tem que pagar. Tem que pagar, perfeito. E se ele não tem uma boa entrada, tipo, se, vamos supor, no começo de tudo, ele não aproveitou o IVA dos ativos mobilizados dele, ele vai pagar. Olha, isso aqui tá, sabe, esse podcast está sendo aqui uma aula e gratuito para você, não é cobrado nada para você estar aqui no podcast, né, Alessandra? Mas essas informações são preciosas, a gente está aqui, fala dessa forma e tudo, eu até comentei com a minha esposa, esse podcast eu estou indo lá, assim, com a mente bem aberta, porque eu quero entender melhor, a gente tem direito e acaba perdendo esses direitos, é muito delicado isso. Eu te dei vários exemplos. Médico, pastelaria, enfim. Uber na compra de um carro. Nossa, tem tudo. Muito. Alessandra, você falou da questão dos vários serviços da F+. Fala um pouquinho da F+. Esses serviços, você falou, citou vários. Existe um site, um local que as pessoas já podem consultar? Ou isso está como é que é isso? Já existe, o Instagram também, né? Também já, os telefones também estão tudo lá. No nosso isso. A Thaís vai atender aqui, porque ela é do comercial, e já pode entrar em contato. A gente está montando o folder já dos trabalhos, né? Sem montar o folder, nós já temos 2 clientes. Né? Um de Portugal indo para o Brasil e outro do Brasil se instalando aqui. Ou seja, a pessoa aqui de Braga, se quiser entrar em contato com a empresa, vocês fazem esse serviço, pode ser através de conferência ou indo no local, entregando um documento, ou seja... Com os documentos idôneos, né? Nada por estimativa, eu não faço nada por estimativa. E você tocou num assunto interessante, esses documentos. Vamos supor, eu, Denver, eu tenho minha empresa e quero fazer um diagnóstico. Quais são os documentos que eu preciso lhe entregar para ficar tranquilo para ter de volta esse diagnóstico? Você vai me entregar as suas faturas, né? Você ou o contabilista vai me entregar as faturas. Vou me entregar lá por PDF, algo do gênero. Dos últimos 5 anos. Tá. Que daí a gente vai pegar até outros encargos. Vamos mandar por e-mail, eu vou fazer o levantamento, colocar na minha planilha, vai fazer lá a leitura e dali já sai um parecer daquilo que tem direito. A Alessandra está falando assim de uma forma muito tranquila, mas eu estive lá na empresa dela, não é bem assim não. Você manda tudo isso, mas há um mecanismo que vai para ela e quanto tempo você demora? Haja tempo, né? Sim. Que é uma avaliação profunda, nota né? por nota, item por item. Eu falei resumidamente, né? Mas porque assim, eu fiz esse trocadilho, não, eu coloquei essa questão para as pessoas entenderem que a valorização do profissional ela é importante. Isso pega um gancho para várias áreas. Sim. Seja para quem está me filmando agora aqui no estúdio, seja para o meu trabalho como entrevistador, seja para a Alessandra como, né, tributarista, contabilista. Ou seja, as pessoas às vezes elas olham o final, mas elas não olham como é que foi feito aquilo, como é que ele chegou ali, né? Quantas noites foram perdidas, não foram ganhas, vamos dizer assim, para você poder chegar onde chegou, seja em estudos e tudo. Eu venho da área da formação militar, na Academia Militar das Agulhas Negras, foram 5 anos. Então, tem pessoas que aqui em Portugal, elas pensam que eu vivo de marketing. Eu não vivo só de marketing, eu vivo da minha renda do Exército Brasileiro. Né? E eu comento isso porque a valorização ela é importante, né? E como profissionais de diversas áreas, temos que nos valorizar. Isso é um ponto que eu prezo bastante. Mas, Alessandra, a questão da F+, então, ela entrou com força aqui em Portugal e tem muito a agregar, né? Ou seja, várias áreas, essa questão... Todas as áreas a gente pode ajudá-los, todas. Todas. E hoje essa comunicação com o Brasil, lá juntamente com o Anderson Souza, eu vi que ela começou agora essa união,
mas que já está funcionando. Se alguém quiser, tanto no Brasil ou estando aqui, ou quer ter empresa no Brasil, você tem aí um conjunto... Já estamos atuando, né? já. Perfeito, perfeito. Ou seja, a F+ já está em funcionamento, tem o Instagram, eu vou colocar na nossa edição, obviamente, aqui embaixo para você acompanhar a F+, a F-Vresh e, obviamente, a arte final também. Colocar tudo ali, você vai ter uma gama de informações. E, Alessandra, vamos lá, vamos caminhar aqui, agora sim para o finalzinho, né? Mas eu sempre deixo aquelas perguntas assim mais para o final. E já chegou algum cliente com aquelas perguntas, com documentos que você viu que foram mexidos e como é que é feito esse diagnóstico? Porque a pessoa vai te mandar esses documentos. Você tem como identificar isso? Quando você vê... Como é que é isso? Conta isso pra gente, essas coisas que acontecem no mundo, tá? Não é em Portugal, Brasil, é no mundo. Portugal e Brasil não acontece isso, não. É só no restante do mundo. Tem no Brasil também. Chega lá o cliente, olha, chegou esse cliente para mim, dá uma olhada. Eu falei assim, mas já tem gente vendo, já tem gente mexendo aqui, eu não vou fazer nada. Ah, mas ele me cobrou muito caro. Eu falei assim, não vou mexer, ele já está na metade do trabalho, não vou mexer. Se tivesse me procurado antes, ok. Aí, o que acontece? Depois que ele termina o trabalho, ele vem para mim pedir para arrumar. É mexer no motor do carro que foi mexido pelo outro mecânico. Eu vou usar a linguagem que eu tenho mais facilidade de falar, né? É praticamente isso. Aí paga-se o preço. Paga-se o preço. Quer dizer, se no começo o meu foi caro, ele não quis... Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, viu? Então, você que está aí nos assistindo, é uma questão mesmo de avaliar. E aqui também. Aqui o pessoal, os meninos que vieram agora trabalhar recentemente, na barbearia, Uber, assim, eles não têm a noção do que eles precisam entregar, né? Então, não fazem recibo verde, não cobram o aluguel, não pagam o aluguel da cadeira com o recibo. Eu falei, como vocês vão justificar como vocês vivem aqui? E isso que a Alessandra falou é interessante, porque eu tive um caso de um amigo meu militar também, oficial do Exército, inclusive de uma turma anterior à minha na MAN, e ele falava, eu falei, rapaz, tu está aqui há um ano e você não dá o contribuinte? Ele falou, não dou contribuinte para nada. Eu falei assim, como é que você vai justificar que o que você manda do Brasil para cá está circulando aonde, né? Como é que você se sustenta? Ou seja, aí sim que ele acordou e viu a questão, foi bem orientado por um profissional, que tem ali todos os seus cálculos para declarar o valor que chega aqui, tudo direitinho. E tem pessoas que acham que não declaro e acabou. Mas eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, cada um com seu cada um, mas deixar claro que existe sim as vantagens de você conhecer a parte tributária, como também tanto para mais quanto para menos, porque se você deixa passar e não cumpre as exigências, você vai pagar um preço caro lá na frente. Lembrar que a gente não está no nosso país, né? Então vamos cumprir as regras. Cumprir as regras sempre, é o que a gente preza aqui. Isso. E, Alessandra, considerações finais. O que você tem a dizer para as pessoas como um todo? Fica à vontade, eu sempre faço essa deixa no final. Se você quiser falar alguma coisa da empresa para sua família, mandar um oi, um beijo, um tchau. Aqui não é o programa da Lourinha lá do Brasil, que eu não vou fazer propaganda para ela, mas aqui a gente tem esse momento também. Olha, eu vou falar assim, se você tem um sonho e tem medo, deixa o medo de lado e vai, acredita em você. Porque eu vim com 2 filhos, marido e um computador debaixo do braço e vim embora. Que show. E olha onde eu tô hoje. Show. Né? E vai participar de um jantar maravilhoso daqui a pouco. Daqui a pouco estaremos juntos num jantar maravilhoso, onde nós estaremos ali juntos, né? Eu vou ter o privilégio de palestrar, fazer o primeiro storytelling da minha vida ali no local. Nunca contei a minha vida. Vai ser uma experiência bacana para mim, onde eu vou falar um pouquinho da minha história, de onde eu vim, e como a Alessandra fez aqui um pouquinho, e a Alessandra vai falar um pouquinho desse assunto na área tributária, né? Vai ser, tesouro escondido. Tesouro escondido, que é o tema. E tá chamando, o pessoal está curioso. Mas, gente, obrigado pela audiência, obrigado primeiramente pela Alessandra Vresh estar conosco nesse podcast. Obrigada. Veio lá do Porto para cá, veio mais cedo para poder prestigiar, e eu tenho certeza que esse conteúdo aqui ele vai ser de grande valia
para as pessoas que estão nos assistindo e que nem sonhavam que tem condições de ter uma assistência, vamos dizer assim, que você não vai pagar nada, vai ter um diagnóstico e é simplesmente entrar em contato aí com a Alessandra, com a empresa, tá bom? Obrigado, até a próxima, fique ligado no nosso podcast, tem muita novidade, é só você acompanhar o canal, está crescendo a cada dia e eu agradeço a presença de vocês, tudo de bom e até lá.